Bom dia, gente, finalmente aqui com mais um vídeo e bem, hoje vamos estar falando sobre um jogo muito especial, porque ele é baseado em fatos reais. Bem, hoje eu vou estar falando sobre Feast of Phaeton, mais especificadamente seu quarto capítulo, Ironbark Lookout. Por quê? Simplesmente porque tá famoso. O primeiro capítulo, Alone in Home, é de fato meu preferido, mas caso goste nesse vídeo, eu falo mais sobre ele. Bem, esse jogo ele pega histórias de pessoas reais, contadas por pessoas reais, e isso traz um tom de realismo, e por isso o terror parece mais vívido. Isso está presente bem mais no primeiro capítulo do que nesse, mas ainda assim é bom de se comentar. Nesse jogo, quem compartilhou a história foi Jack Nelson, e ele fala: "Eu sou Jack Nelson. Tive um pequeno emprego como guarda florestal em um parque estadual. Eu era vigia de incêndio de uma das maiores florestas do norte do Pacífico. Quilômetros e quilômetros de floresta densa. Eu tinha um salário que me permitia sobreviver, mas não tinha dinheiro para certas comodidades. Minha maior conquista foi poder comprar um trailer com muita ajuda do meu pai. Naquela vez, fui transferido de um posto avançado a outro, por circunstâncias oficiais. Era uma viagem de 2 horas. Então, começamos o jogo na viagem. Nela, podemos ler nosso zap, uma mecânica comum em todos os capítulos desse jogo. E uma dica, não usem o celular no trânsito. Bem, podemos falar tanto com Mitch Scott, nosso chefe, tanto com a nossa irmã, Kyla Nelson, a mesma que nos indica uma ótima lanchonete perto da reserva. Indo para a lanchonete, podemos interagir com os clientes, comer alguma coisa e podemos ignorar completamente esse mano triste comendo sozinho, que com certeza ele não é importante. E simplesmente essa estética de lanchonete americana me encanta. Fico sempre imaginando como é comer um podrão em um lugar desses. Mas, voltando. Nós somos obrigados a ir no banheiro antes de podermos almoçar. Então começamos uma intensa gameplay de mijar. Eu realmente não imagino o Jack ressaltando que foi dar uma mijada antes de comer. Mas ok, né? Ambientação. Depois disso, nós comemos nosso podrão. Sim, tem mecânicas até pra isso. Surpreendente, no mínimo. E ok. No estacionamento encontramos um moço e falamos com ele. Ele nos pergunta: "Você é novo na cidade?" "Sim, sou um novo guarda florestal." "Ah, você deve ter escutado as notícias." "Bem, algumas semanas atrás, umas crianças desapareceram no parque." "Está em todos os jornais." Convidativo, eu diria. Após essa conversa, vamos para o nosso posto. Chegando lá, esse é o guarda Billy, o primeiro funcionário que vemos dessa reserva. "Meu Deus, você me assustou. Eu pensava que você era um deles." "O que você quis dizer?" "Que Deus tenha piedade." Isso é tipo a frase de efeito dele, ele vai falar isso muito ao decorrer do jogo. Ele nos entrega a chave da Torre 11, nosso local de trabalho. Ele abre o portão e nos entrega uma lanterna. Já nesse local podemos ver os cartazes desaparecidos das crianças. E o guarda Billy nos avisa para não ir ao norte, porque lá é perigoso. De acordo com ele, lá tem linces e ursos, criaturas selvagens. Andamos até nossa torre. Bem, nosso trabalho aqui é procurar acampamentos ilegais ou possíveis riscos de incêndios. Um trabalho definitivamente exaustivo, já que você tem que ficar longe de todos por semanas, talvez até meses. Isso mexe com a pessoa. Além de que trabalhamos em um lugar onde crianças desapareceram. Você pode ser o próximo, não é mesmo? Mas ok, a cabana é super confortável e aconchegante. Esse é o lugar do jogo que vai te passar segurança. Esse é o seu ponto seguro. Nós podemos usar o PC, onde tem um vídeo de treino bem medonho. Sabe o que isso me lembrou? Aquele desenho estranho do Incrível Mundo de Gumball que deixa o Darwin traumatizado e transforma ele no ditador. Mesma vibe. Também tem um joguinho de zumbi, que eu honestamente não joguei muito, mas porra, o cara fez tudo isso só para detalhe. E também temos um relatório ambiental. O rádio toca. Falamos com o guarda da Torre 12, o Connor. Então, medimos as condições climáticas e informamos o nosso amigo Billy. E vamos de dormes. No segundo dia, pouco depois de acordarmos, percebemos fumaça. Provavelmente vinda de uma fogueira, em um acampamento clandestino. Vamos lá verificar e não tem ninguém. Apagamos a fogueira e voltamos à torre. Lá, Connor nos fala que isso vem acontecendo com certa frequência, que depois do desaparecimento das crianças, surgiram boatos de que há um monstro na floresta. Isso tem atraído a atenção dos jovens. Ok, fazemos nossas tarefas noturnas, jantamos e vamos dormir. Quando no meio da noite... aparentemente tem alguém na nossa janela. Então vamos para debaixo da cama para nos escondermos. Aí entra em cena uma nova mecânica, a do microfone, que seria bem mais desafiadora com um jumpscare, mas como não tem, perde um pouco do seu sentido, mas vale um ponto pela imersão. Nosso porto seguro já não é tão seguro assim. Depois de esperarmos quem quer que seja sair, olhamos a porta e... rapidamente falamos com Connor, que
taca o completo foda-se pra tudo. Diz que é apenas uma pegadinha de uns jovens. Sim, pô, uma pegadinha. Agora me diz, onde uma criança ia achar um crânio real de cervo? Na real, criança é um bicho encapetado, eu não duvido da capacidade delas não. Ele também cita sobre a guarda florestal anterior, que simplesmente saiu sem aviso prévio. Por isso a urgência em achar um novo guarda. Connor teoriza que ela saiu por conta dessas pegadinhas. Independente disso, escutamos um pedido de socorro de alguém vindo do rádio, que acabou se perdendo, e vamos tentar ajudá-lo. Guiamos ele o máximo que podemos, quando... I'm right here! I hear you! I hear your whistles. What? I see you behind the trees to my right. You're freaking me out. Tem alguém na nossa porta. Ao abrirmos, é o super inconveniente Billy, trazendo suprimentos. Nós tentamos falar com Billy sobre o que aconteceu, mas ele diz que não pode fazer muita coisa e nos recomenda recolhermos provas sobre nossas afirmações. Indo em mais uma caminhada matinal para pegar lenha. Sim, você precisa pegar lenha para acender seu fogão. Eu fico surpreso com a capacidade desse jogo de me assustar do nada. Silas, seu nome. Funcionário da torre de rádio. Todo domingo ele volta aqui para ver se tá tudo funcionando. Então, pegamos nossa lenha e voltamos para a torre. Ao conversar com o Connor... Finally. I've been trying to reach you for a while now. Where have you been? Ran into who? Is this about yesterday? You trying to yank my chain now? That radio tower's been out of service for ages now. It was closed down years ago after a lightning strike fried its systems. Vemos outra fogueira. Olhamos com nossos binóculos e vemos uma seita. Por sorte, não nos perceberam. Pegamos nossas câmeras e tiramos uma foto. Porra de flash! Rapidamente nos escondemos debaixo da cama. Os cultistas entram e, curiosamente, não procuram um lugar mais óbvio. Ao saírem, corremos o mais rápido possível para o trailer, onde fugimos. Bem, esse é o fim do jogo. Então vamos para teorias. Bem, sejamos francos, quando observamos os personagens com que mais interagimos, todos eles parecem muito suspeitos. Tanto o guarda Billy, tanto o Connor. Mas principalmente, obviamente, o mais suspeito deles é o Silas. Ele mente sobre o motivo de estar na reserva e age de forma muito suspeita. Tanto que podemos ver ele na lanchonete no começo do jogo, e ele é o único que não nos responde. Na minha teoria, o Silas seria um dos cultistas. Gosto de pensar que foi ele quem capturou o campista que se perdeu. Também acho que os outros guardas sabem de toda a situação do culto, principalmente o Billy, pela fala no começo do jogo e porque ele nos recomenda recolhermos provas sobre nossas afirmações. O Connor, eu não sei dizer, ele é muito suspeito também por parecer acobertar e até amenizar os acontecimentos, mas ainda assim não tenho nada para concluir sua participação. Mas acho que por algum motivo a própria guarda local acoberta esse culto, porque mesmo levando a foto como prova, ela é totalmente desconsiderada. Mas isso pode simplesmente ter sido um furo de roteiro, já que eles tiveram que adaptar uma história real a esse jogo. E falando nisso, tem muitos pontos que eu acho que são modificados, como por exemplo, a fala do Billy no começo do jogo, a foto, eles invadirem a torre. Tudo isso, na minha opinião, são modificações feitas para deixar o jogo mais interessante. E eu super aprovo isso, já que torna a história mais envolvente e interativa. Então bem, esse foi o fim do vídeo e eu amei falar sobre esse jogo, já que a ambientação dele é incrível, os gráficos me conquistam e o quão real isso pode parecer me impressiona, principalmente vendo os outros capítulos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Deixem um like e boa noite.